Eu achei que fazia sentido trazer hoje os conceitos base sobre estas questões da igualdade de género, até porque na maior parte das sociedades do mundo nós ainda estamos numa fase de sensibilização e numa fase em que estamos a começar a apreender os conceitos da igualdade de género e, portanto, são conceitos que sem eles não podemos começar a ter espírito crítico sobre estas questões, nem tampouco conseguimos detectar e sinalizar desigualdades ou discriminações que sem estes conceitos básicos nos passam completamente ao lado. Parafraseando uma amiga minha que recentemente ganhou coragem de romper com uma relação de há quase 20 anos e da qual nasceram 2 filhos e onde a sua pessoa era controlada de uma forma atroz, ela dizia-me que quando começou a perceber o que se passava na vida dela e a entender as circunstâncias que a rodeavam, ela parece que subiu a um primeiro andar e, olhando para o resto do chão da sua vida, ganhou coragem para romper aquela relação. Então eu, parafraseando esta minha amiga, convidava-vos a tentar comigo, durante este pouco tempo que temos, subir ao primeiro andar para ver se conseguimos olhar para o resto do chão das nossas vidas e tentar lá encontrar desigualdades ou discriminações que possamos, entretanto, mudar nas nossas vidas. Mas antes disso eu gostava de dizer que há 12 anos que trabalho com processos de violência doméstica, com processos de rapto internacional de crianças, abuso sexual de crianças e processos de responsabilidades parentais. Portanto, as pessoas divorciam-se e têm que fazer estes processos. E realmente, durante estes 12 anos, tenho conhecido mulheres e crianças fantásticas de uma resiliência fora de lugar, face àquilo que lhes tem acontecido nas vidas. Infelizmente, eu não pude evitar que algumas destas mulheres, durante os processos judiciais, não tentassem o suicídio ou que uma delas, este verão passado, fosse assassinada com 5 tiros pelo seu ex-marido, em frente à filha que tinham, à única filha que tinham. Eu não consigo ainda superar esta situação, como devem calcular, mas acredito que ela me irá trazer mais força para impedir que outras mulheres vivam situações do género. As maiores dificuldades que eu sinto são em fazer perceber a estas mulheres que têm outras alternativas na vida e que não têm que viver presas aos estereótipos de género feminino que a sociedade lhes impõe. É muito difícil fazer ver que existem outras alternativas para além destas. Mais difícil ainda é conseguir que estas mulheres, ou melhor, esta sociedade que deveria proteger estas mulheres, atuasse de forma eficaz e sem preconceitos na sociedade em que vivemos. Na verdade, e ainda esta semana, uma senhora queria deslocar-se à polícia para pedir ajuda, no sentido de ir buscar as coisas dela à casa para ir viver para o sítio onde está atualmente com o filho de 8 anos. Ela viveu durante cerca de 12 anos com esta pessoa que tem armas de fogo em casa, que sistematicamente a ameaçava de morte. E ela, eu não pude acompanhá-la durante o período da tarde à polícia, porque já tinha passado a manhã toda com ela na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e não podia continuar a jornada pela tarde. E como era uma coisa simples, que era apenas ir à polícia buscar os pertences para se deslocar posteriormente à casa onde está agora, considerei que não havia problema em que fosse sozinha. No entanto, aquilo que se passou foi que a polícia lhe disse, sim senhor, se deslocava à casa para ir buscar as suas coisas, mas que caso o senhor aparecesse e a impedisse de sair de casa com o filho de ambos, que eles nada podiam fazer. Portanto, a senhora, perante isto, decidiu não ir a casa buscar as suas coisas, como é óbvio, porque ficou com receio que ele ficasse com a criança, e foi viver para a casa onde está atualmente apenas com a roupa que trazia no corpo. Ora, isto é completamente injusto, é frustrante para quem está no terreno e é até insultuoso. Mas também não posso deixar de dizer que no início deste século foram feitas inúmeras campanhas para dar a conhecer as questões da violência doméstica e que já as pessoas todas estarão muito mais sensíveis para esse assunto e já perceberam
que isto não é exceção, que realmente acontece na nossa sociedade e que mais ou menos um quarto, mais ou menos não mais do que menos, de um quarto da nossa população sofre de violência doméstica, diretamente, porque se formos a falar das vítimas indiretas ainda vamos mais longe, e que 85% das vítimas são mulheres, portanto são as mulheres as maiores vítimas, as que sofrem mais de violência doméstica. Entre 2004 e 2001 morreram 325 mulheres em Portugal vítimas de violência doméstica. Não há um único registro de homens que tivessem sofrido do mesmo mal. E se contabilizarmos as tentativas de homicídio, este número duplica, sendo que em todos os casos de violência doméstica ocorridos em 2011, 40% de crianças assistiram, porque a maior parte destes casais tem crianças a seu cargo. Mas é no abuso sexual de crianças que o estereótipo e os preconceitos persistem e os tabus não fazem com que esta realidade venha à tona. Há várias crenças que estão ligadas ao abuso sexual de crianças e eu gostava de partilhar duas delas porque acho que é interessante. Uma delas é a crença de que a família é um lugar sagrado, é um lugar seguro onde nada de mal acontece. Esta crença faz com que muitas vezes muita coisa fique oculta dentro de quatro paredes, porque na verdade quando na família vivemos situações que consubstanciam crime, normalmente é muito mais difícil sair dela e aliás está comprovado que os traumas inerentes ao abuso sexual de crianças ou à violência doméstica, as consequências são do género das consequências do terrorismo, porque a pessoa está sempre sob ameaça e não sabe quando é que vai cair a próxima bomba, não é? Outra das crenças é uma crença que veio substituir a crença do casamento para sempre, que impedia os divórcios de acontecerem, que é a crença do pai para sempre. A nossa sociedade acredita que uma criança, mesmo que o pai seja abusador, precisa dela para se desenvolver saudavelmente. E isto faz com que muitas das vezes se imponha à criança o contacto, mesmo que aquela pessoa seja seu abusador. E eu não consigo entender como é que é possível uma sociedade acreditar que estas questões não existem, do abuso sexual de crianças, quando sabemos, e não é difícil procurar, basta pesquisar, 35% das crianças são abusadas sexualmente ou pelo menos vivenciaram uma vez na vida uma situação desse género. E 70% dos abusos ocorrem na própria família ou em conhecidos, pessoas conhecidas da confiança da família, vizinhos, amigos. Portanto, passem a palavra às suas crianças de que não é só, não devem ter só receio ou cuidado com os desconhecidos, têm também que ter cuidado com as pessoas que lhes são próximas e de quem confiam, porque muitas das vezes são essas que mais mal lhes fazem. Os movimentos backlash, que eu não vou ter a oportunidade de aprofundar, mas que, por exemplo, têm a ver com movimentos de pais que existem na nossa sociedade ou outros fenómenos do género, fazem com que estas questões do abuso não surjam. E isto aliado ao facto de ser muito difícil a prova do abuso sexual, porque normalmente não deixa marcas, portanto as crianças, e maioritariamente são meninas as abusadas e maioritariamente os homens os abusadores, a forma do abuso não precisa de ser a penetração, portanto pode ser usado um dedo, pode ser usado um objeto pequeno que seja, pode até nem haver penetração, portanto é muito difícil haver prova porque não há marcas. E por outro lado, normalmente o que nós temos é o testemunho da criança. E em Portugal ainda há uma discriminação em razão da idade, porque o testemunho das crianças não é valorado e é a reputação do adulto que prevalece em relação ao testemunho da criança, mesmo que a criança diga detalhadamente aquilo que lhe está a acontecer. Pior é quando as mães das crianças decidem romper com a relação do abusador ou do agressor e temos que regular as responsabilidades parentais. Normalmente estes homens são homens que vão lutar de forma desenfreada pela sua reputação e vão pedir a guarda das crianças para si. E como a nossa sociedade não está preparada para lidar com estes problemas, porque prefere fingir que eles não existem, é mais fácil, porque estas questões fazem sofrer e não é fácil lidar com elas, aquilo que se passa nos tribunais, se estas mulheres não tiverem uma defesa aguerrida, e mesmo com uma defesa aguerrida às vezes é difícil, é que elas passam a ter, as mulheres, a chancela de alienadoras
de mentirosas, de falsas e, portanto, acabam por muitas vezes perder a guarda das suas crianças por causa disso. E não é estranho que isto aconteça, porque se não recuarmos muito mais do que 35 anos, nessa altura a nossa legislação previa aquilo que acontecia na realidade. As mulheres eram remetidas ao silêncio, as crianças também. Se porventura a mulher quisesse sair de casa, e antes disso até posso dar outros exemplos, se a mulher quisesse tirar a carta de condução ou se quisesse sair do país, tinha que pedir autorização ao pai, ou se já fosse casada, tinha que pedir autorização ao marido. A correspondência da mulher era violada sem qualquer sanção, porque a lei o permitia. Se a mulher quisesse sair de casa e pedisse o divórcio, a guarda dos filhos era automaticamente dada ao pai. E se porventura a mulher sofresse de violência doméstica e saísse de casa, havia uma ação judicial divinal que se chamava o Depósito Judicial de Mulher, e isto não é preciso recuar mais de 35 anos, em que o homem metia uma ação em tribunal a pedir a restituição da mulher a casa. E, portanto, não havia depósito judicial de homem, só havia da mulher. Portanto, há 35 anos, tinha eu 1 ano de idade, era possível fazer isto. E por isso é normal que a nossa sociedade não tenha evoluído desde então, até porque é uma utopia considerar que as mentalidades mudam naturalmente. As mentalidades não mudam naturalmente. Nós, para mudarmos as mentalidades, vamos ter que mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas crenças e os nossos valores. E vamos ter que ter uma mudança estrutural. Vai ter que haver uma redefinição dos papéis do homem e da mulher na sociedade para que isto realmente mude. Não quer dizer que não tenha havido grandes mudanças, porque as houveram, mas é preciso ainda fazer muito mais. É preciso, por exemplo, numa família que haja um verdadeiro espírito de equipa e que haja uma distribuição dos papéis em igualdade, tanto na esfera pública como na esfera privada. Nós, em Portugal, ainda são as mulheres que trabalham 16 horas semanalmente para trabalho não pago a mais do que os homens. E trabalho não pago é o trabalho com a casa, é o trabalho com os filhos, portanto são 16 horas a mais semanalmente. É evidente que não há uma distribuição igualitária das tarefas em casa ainda, e não só na esfera privada, mas também na esfera pública. E, portanto, eu agora ia-vos pedir para subirem comigo ao primeiro andar para ver se conseguimos encontrar os conceitos base sobre as questões da igualdade. Eu já sabia que ia ultrapassar o tempo. E vamos começar pelos conceitos e pensar se sexo e género são a mesma coisa. O sexo é aquilo que define a identidade biológica das pessoas, a fisiologia. E, portanto, é óbvio que temos que chegar à conclusão que somos diferentes a nível sexual. Não há como fugir a isso. A mulher é quem dá à luz uma criança, o homem é quem produz espermatozoides e podemos dar muitos mais exemplos do que isso e não é difícil chegar à conclusão que somos realmente diferentes. E por isso se fala em igualdade de género e não em igualdade de sexos. Porque realmente não podemos ser iguais a nível sexual, nem queremos tampouco que assim seja. Aquilo que não queremos permitir, que é aquilo que acontece já antes de Cristo e há milénios, é que se use as questões sexuais para legitimar discriminações e desigualdades. O facto da mulher ser mais pequena e ter um nível cerebral inferior ao do homem não pode legitimar o facto da mulher não ter acesso a determinados direitos ou a ser considerada menos inteligente do que o homem, porque este exemplo, a par de muitos outros, foi o que foi usado para legitimar as discriminações e as desigualdades. Daí que se fala em igualdade de género. O que é o género? O género é uma construção social. Somos nós que construímos o género. E, portanto, ser mulher em Portugal não é a mesma coisa que ser mulher na Índia ou ser mulher no Paquistão. É diferente, porque a sociedade onde nos inserimos não é igual. E, por isso, em Portugal, a construção social é aquela que nós sabemos, porque desde o nosso processo de socialização que nos é incutido o que é que temos que fazer, como é que temos que nos comportar para seguirmos a linha do género feminino ou masculino. Eu tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma menina, e tento educá-los de forma igual, de forma a que a menina não sinta que é menos do que os meninos. Mas eu não estou sozinha no meio disto tudo, portanto há uma série de outros fenómenos exteriores a mim que eu não controlo. Mas se todos nós fizermos a nossa parte, claro que isto fica mais facilitado, não é? Portanto, de uma forma simples, nós desde que nascemos, que entramos num processo de socialização onde nos são incutidas normas, comportamentos, atitudes que temos que fazer para fazer parte de determinado género, e durante este processo de socialização, se
formos pela carreira do género feminino, somos premiadas por isso porque somos mulheres. Se sairmos um bocadinho fora daquilo que é o ser mulher, ou ser menina, ou comportar-se de determinada forma, fazer isto, fazer aquilo, somos reprimidas para voltar outra vez a encarrilar. E o mesmo acontece com os meninos, não é? Portanto, daí se vão formando valores, crenças, que é aquilo em que passamos a acreditar, e por isso falar em igualdade de género é complicado porque abana estas crenças e faz com que as pessoas ponham em causa tudo aquilo em que acreditam, porque foi no seu processo de socialização que foram aprendendo e, portanto, têm isso bastante enraizado dentro de si. E durante este percurso nós vamos chegar aos estereótipos de género, tanto de traços como de papéis, traços psicológicos, a mulher é mais sensível, o homem é menos sensível, quando sabemos que há homens muito mais sensíveis do que algumas mulheres, portanto, são coisas muito estanques. E os papéis de género que devem ser distribuídos ao homem e à mulher. Eu trouxe aqui alguns exemplos de estereótipos femininos, e é óbvio que, olhando para estes exemplos, se as mulheres pudessem escolher em que quadrado se deviam de colocar, optariam pelo masculino, certamente, porque é bem mais valorizado do que o feminino. Ora, estes estereótipos condicionam extremamente as nossas vidas e fazem com que fiquemos limitados àquilo que são as nossas opções. Aquilo que se pretende com a igualdade de género é tão somente que sejam valorizadas de igual forma as nossas diferenças e que não tenhamos constrangimento de tomar determinadas opções na nossa vida só porque fazemos parte de um determinado género. Eu costumo dizer e dar este exemplo, como é que nós queremos que um homem, ao ter o seu filho recém-nascido, pegue nele, consiga dar-lhe banho, tratar dele, dar-lhes a fralda, fazer tudo o que faz uma mulher, se desde pequeninos não lhes deixam brincar com bonecas e fazer tudo aquilo que uma menina pode fazer com elas, não é? É estar a impedir que ele desenvolva essa aptidão, não é? Mas isso não o impede de mais tarde o fazer, porque a aquisição de novas competências que todos nós temos no nosso dia-a-dia que adquirir para as desenvolver, não é? Por isso aquilo que eu vos trago aqui hoje é um pedido. Questionem o mundo em que vivem e questionem quem são vocês mesmos. Se realmente são aquilo que a sociedade vos diz para ser porque pertencem ao género feminino ou pertencem ao género masculino, ou se realmente tomam opções livres e conscientes e se não estão constrangidos de alguma forma ou constrangidas por pertencerem ao género feminino ou masculino. E já agora, se foi a sociedade que criou a igualdade de género, ou as desigualdades de género que não são inevitáveis, são evitáveis, se fomos nós que construímos socialmente o que é ser mulher e o que é ser homem, já Simone de Beauvoir dizia que nós não nascemos mulheres, nós tornamos-nos mulheres, consoante aquilo que a sociedade diz que temos que ser. Já agora, se foi a sociedade que criou isto, também somos nós que podemos combater isto. E, portanto, eu hoje peço-vos que comecem já a fazer a mudança. Muito obrigada.